Queridas pessoas, sejam muito bem-vindas. Cá estamos para mais um vídeo e hoje eu quero começar perguntando assim, pensa numa coisa que você não sabe fazer. Quando passa um avião, por exemplo, você sabe identificar qual é o modelo do avião só pelo barulho? Grita agudo o suficiente para quebrar um copo. Você vai tentar ao máximo, gritar o mais agudo que você consegue, mas assim, provavelmente você não vai conseguir quebrar o copo. Então, vamos pegar essa referência e guarda essa sensação que te dá quando você lembra de uma coisa que você não sabe fazer, que não adianta alguém dizer pra você, mas é fácil. Tá, é fácil, mas pra você que sabe, eu não sei. Então vamos perceber que algumas coisas, assim, o nosso organismo permite que a gente faça e outras coisas nosso organismo não permite que a gente faça. Uma pessoa, por exemplo, que tem um organismo encurtado, né, de músculos, não tem alongamento, se você força essa pessoa a fazer um alongamento não, tem que chegar com a cabeça lá no joelho, ou ela não vai conseguir chegar, ou ela vai ter uma distensão muscular muito grave. Pois bem, aí a gente agora vai falar de psicofobia. O dia 12 de abril é o Dia Nacional do Combate à Psicofobia. A psicofobia é basicamente o preconceito, ou o asco, ou a discriminação às pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental. Então é, por exemplo, você dizer que alguém não precisa de tratamento porque é besteira, é dizer que é frescura. É, por exemplo, um chefe que se recusa a autorizar que o seu funcionário, né, que seu colaborador vá um dia a uma consulta de um psiquiatra porque acha que não é importante. É alguém que deixa de contratar alguém porque tem algum tipo de transtorno mental, enfim. É todo tipo de prejuízo, todo tipo de discriminação feita contra alguém com algum tipo de transtorno mental. E o dia 12 de abril foi escolhido para ser o Dia Nacional do Combate à Psicofobia porque a Associação Brasileira de Psiquiatria teve muito apoio do Chico Anísio na época, como uma figura que falou muito sobre isso. O Chico Anísio falava abertamente sobre a sua depressão e ele falava do quanto tinha sido importante para ele ao longo da vida ter passado por tratamentos psicológicos e psiquiátricos. E ele falava que se não fosse pelas medicações e pelo tratamento, ele não teria produzido nem 20% do que ele produziu em vida. E o Chico Anísio nasceu no dia 12 de abril, era o dia do aniversário dele, então foi um dia usado simbolicamente como homenagem ao Chico Anísio, pra gente lembrar da importância de respeitar, né, o sofrimento alheio, a dor alheia, as necessidades alheias e não minimizar o sofrimento do outro. A gente precisa entender que as pessoas que têm um transtorno mental, elas não estão de frescura, elas estão com uma dificuldade, uma incapacidade, uma impossibilidade de fazer alguma coisa, de regular suas emoções, de regular os seus impulsos, de administrar seus desejos, de administrar os pensamentos invasivos que tomam conta dela, de administrar suas motivações. Não é uma questão de, tenta mais um pouquinho. Por isso é muito importante fazer a terapia e por isso é muito importante a gente ajudar a pessoa a entender que, assim, ela não é determinada e limitada eternamente e completamente pelas incapacidades dela. Assim como alguém, por exemplo, que sofre um AVC e fica com dificuldade de locomoção, pode fazer fisioterapia e talvez não vá recuperar 100% daquela mobilidade, daquele movimento, mas vai recuperar boa parte, pode recuperar a sua funcionalidade, pode se tornar independente. As pessoas que sofrem de algum transtorno mental também não estão presas e não estão completamente passivas diante disso. Já era, nasci assim e agora sou assim pra sempre. Não. Você vai ter pra sempre as suas cascas de banana, as suas tendências, os seus riscos, as suas dificuldades, porque todos nós temos. Mas isso não é um atestado de óbito em vida. Isso não é uma limitação determinada que vai ser assim pra sempre. A gente só precisa compreender isso pra poder lidar com isso. A psicofobia vem dessa ideia de que se o outro se esforçasse um pouquinho mais, aquilo podia ser resolvido. Ela que não tá querendo, ela que não tá tentando o suficiente. Ou, por outro lado, essa daí é louca, então afasta. E aí, nesse lugar do essa aí é louca e afasta, a gente tem várias possibilidades teóricas, assim, que fazem parte desse movimento, desse comportamento humano, dessa tendência de comportamento. O preconceito, em geral, é uma tendência natural dos seres vivos, assim, por preservação, evolutivamente foi muito importante. E aí a gente tem algumas possibilidades de estudo, né? Tem algumas teorias e entendem que talvez seja uma compreensão de que quem tem um transtorno mental tá com um comportamento alterado
e isso pode indicar uma doença. Então é como se fosse uma preservação do organismo, tipo, essa pessoa tá doente, pode ser contagioso, pode ser uma infecção, pode ser algo que pode te contaminar, e para você se proteger disso, a gente foge, a gente se afasta, a gente tenta segregar essa pessoa. Isso, por exemplo, é a base do nojo, né? O nojo é um sentimento humano que é muito protetivo, é uma sensação que é para nos afastar de coisas potencialmente perigosas. Outras teorias também dizem que tem a ver com a sensação de controle, né? Então, assim, quando o outro tá agindo de uma forma imprevisível, ele tá muito triste em situações que não era pra tá, ele tá muito feliz em situações que não era pra tá, ele chora demais em situações, ele grita demais, ele se comporta de uma forma explosiva, eu vou tendo a sensação de que isso tá fora do meu controle, tá imprevisível, e isso naturalmente nos angustia, porque a gente tende a não saber lidar muito bem com o que tá fora do nosso controle, a gente fica angustiado diante dessa sensação de que, caramba, o outro pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Outra coisa que algumas pessoas dizem é que, de alguma forma, a loucura do outro faz com que a gente se depare com a nossa própria loucura, né? Então, ver alguém que tem um comportamento estranho, e como eu lido com esses meus desejos reprimidos, como eu lido com essas minhas vontades que eu não coloco em prática, meus impulsos que eu não ouço, e essa pessoa ouve, e aí isso nos obriga a entrar em contato com coisas e enxergar sombras nossas que a gente não dá conta de enxergar geralmente, então a gente acaba, tipo, não quero ter que lidar com isso. Então são várias possibilidades de movimentos psíquicos, né, que acontecem dentro de nós para tentar de alguma forma separar essas pessoas. Mas aí a gente chega no ponto mais importante do ser humano. A gente não tá preso, a gente não tá limitado dentro dessas tendências, dentro desses movimentos que seriam naturais. A gente não é obrigado a ficar preso a isso. Então as pessoas que têm um transtorno podem não estar conseguindo administrar isso. Mas quem é saudável precisa conseguir administrar isso. A gente precisa conseguir lidar com o fato de que surge uma certa tendência dentro de nós a dizer: isso aí não é nada, isso é frescura, essa pessoa tá deixando de trabalhar porque tá triste, eu também fico triste, nem por isso vou deixar de trabalhar, isso é preguiça. A gente pode reconhecer que esses pensamentos surgem e falar: não, calma, peraí. Não é verdade 100% isso que eu tô pensando. Não tenho como saber qual é o tamanho real da limitação dessa pessoa, não posso julgar e não posso tratá-la como se ela estivesse escolhendo não fazer alguma coisa, porque talvez ela não consiga mesmo, talvez isso seja uma impossibilidade dela. E aí quando alguém não consegue fazer alguma coisa e o outro fica agindo como se fosse óbvio que você tem que fazer, imagina o exemplo do início do vídeo. Como assim você não consegue quebrar um vidro com o seu grito? Você não tá se esforçando o suficiente. Imagina passar a vida inteira ouvindo isso constantemente, que você não tá se esforçando o suficiente. Quando você tá, e mesmo assim você não consegue fazer alguma coisa, porque você tá sentindo que seu corpo não é capaz de fazer aquilo. Então a gente tem essa capacidade de lidar com essas tendências de uma forma diferente, e esse é o meu convite. Quando você estiver se percebendo, tendo um preconceito com relação a alguém, desqualificando um sofrimento de alguém, desqualificando alguém por conta do seu transtorno, não ouve fulano porque ele toma remédio tarja preta. E daí, né? Se ele tiver em um surto psicótico, claro que nem tudo que ele vai falar a gente deve acreditar que é verdade. Mas o fato de ela possuir, dela ser portadora desse transtorno mental, não quer dizer que tudo que ela fala não tem sentido, que tudo que ela fala não tem valor, que ela não pode ser uma ótima profissional, que ela não pode ser uma ótima mãe, né? A gente conseguindo colocar essa pessoa numa rede de apoio, num tratamento, a gente pode ter uma pessoa absolutamente saudável e funcional. Então é importante que a gente entenda isso, sabe? Que sim, pode haver uma tendência nossa a querer fazer essa separação, essa segregação, mas isso não nos limita, a gente não é obrigado a dar ouvidos a isso. A gente pode respirar fundo e falar: calma, eu não gostaria de estar no lugar dessa pessoa, e se eu estivesse no lugar dela, eu não gostaria que me tratassem dessa forma, então eu vou tentar não tratá-la dessa forma, eu vou tentar não fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. E sempre que você se sentir nesse lugar de: mas não é possível, como é que ela não enxerga? Ela não está com o cérebro funcionando da maneira ideal. Assim como você não consegue quebrar uma bendita taça com um grito, ela não consegue fazer aquilo que pra você é muito fácil e parece muito natural. E o que essas pessoas precisam é de acolhimento e de ajuda para esse cérebro ir se transformando e atingir o máximo de potencial que ele tem nessa transformação, nessa neuroplasticidade, para poder a pessoa adquirir uma forma, né, uma dinâmica de vida o mais saudável possível para ela e para todos ao redor dela. Vamos respeitar as pessoas com transtornos mentais, desde os mais leves, uma depressão leve, uma ansiedade leve, até alguém que realmente tem um transtorno mais grave, mais incapacitante, porque todos eles são transtornos humanos,
Todos nós podemos passar por isso em algum momento, e se você não conseguir acolher, não conseguir ajudar, pelo menos não faça parte do grupo que ajuda a fazer mal para essa pessoa. Não faça parte do grupo que ajuda a jogar essa pessoa para baixo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha tocado o coração de vocês, tenha feito alguém perceber que tinha uma postura um pouco psicofóbica e tentar mudar essa postura daqui para frente, aos pouquinhos, com autorrespeito, com autocompaixão, mas tentando também, né, criar e desenvolver essa empatia que é tão maravilhosa e que pode transformar o mundo num lugar tão melhor pra gente viver. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para assuntos sobre autoconhecimento, saúde mental, equilíbrio emocional, e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!